Afirma quem? A produtora. Eu acho que 70 mil com bando, orquestra. Vamos acessar a reportagem. O que mais? Podemos Então não é 140? Hã? 140 é o dobro? Não, 140 porque a secretária pesquisou lá, não tem nada a ver, não. Pois é, já vamos falar. Ela pesquisou lá e achou que era, pronto, coitado. Na verdade, a reportagem do DG, do Diário de Guarulhos, fez uma consulta, né? A assessoria. A produtora do Belo. E disse que o show está hoje em 70 mil reais. Hoje? Aquele dia que fez em Guarulhos era 170. Você não falava 70? A produtora disse ainda na reportagem, esse valor, 70 mil, é cobrado há muito tempo por nós. Você sabe o que aconteceu aí, na verdade, né? Não compraram direto do escritório do Belo, provavelmente, né? Essa compra foi já, entendeu? Ser terceiro, de alguém que tinha dado. É por aí. E assim vai, assim segue a humanidade. Assim foi, mas vale mais ainda. Você fala, 7, 6, vamos ao rápido intervalo e nós voltamos já. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante. Procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Minuto 79, Radar de Notícias, edição especial pelas TVs Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV e TV 58, canal aberto em UHF em toda a grande São Paulo. Participe! O ex-prefeito Jovino Cano já está a caminho, já chegando aqui pelos bastidores. Antes, vamos ao primeiro destaque de Roberto Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos. Semana, né, com apenas uma sessão, né, na Câmara Municipal. Talvez uma sessão. Talvez. Vale lembrar que na última quinta-feira não houve sessão por falta de quórum. Né, algumas manifestações estavam previstas
E alguns apostam que devido a isso, a sessão não abre. Vai correndo que eu já doendo. Mas essa semana, como o Pedro disse, pode não haver, como também pode acabar sendo votado Mas agora, né? de interesse de alguns vereadores. Olha, das duas uma. Ou a pauta amanhã vai ser muito interessante, vão aproveitar e vão descarregar um caminhão de melancias, né? Entendeu? Porque vai ter pouca repercussão, etc e tal. Ou então, se continuar essa expectativa ou ameaça, como queiram, de manifestações, provavelmente basta o presidente da Câmara, Eduardo Soutur, do PSD, ser britânico às 14 horas, chegar lá, ver que não há quórum, dificilmente haverá, e encerrar a sessão. É interessante que quando a Câmara, as sessões aconteciam às 19 horas, ou às 18 horas, melhor dizendo, as sessões normalmente começavam por volta das 19 horas. Estava programado para as 18, você deve lembrar disso. O atraso é uma tradição na Câmara de Guarulhos. E acabava não ocorrendo. Me lembro, inclusive, que o então presidente da Câmara, Martello, né, o senhor Fausto Martello, acabou encerrando várias sessões por volta das 18 horas e 1 minuto. Não interessava, né? Sim, às vezes esperava até as 19 horas e 30 minutos. A verdade é essa. Quando interessa, é uma arma no presidente. Basta ele ser pontual, britânico, ele consegue encerrar legalmente a sessão. Agora, quando não interessa, basta aguardar, né? Bom, Ou abre e suspende, né? Sim, é possível dizer que existe número legal, abre e suspende por 10 minutos. E assim sucessivamente até que tenha um número legal de vereadores. Manobras políticas na Câmara Municipal. Fala, Virgílio. Olha, Pedro, as companhias aéreas devem informar a partir de hoje a média de atraso dos seus voos no momento em que o cliente comprar a passagem. Isso é bom, hein? A resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, aprovada no dia 28, é válida para todo o país, para empresas nacionais e estrangeiras. A medida permite ao consumidor comparar os índices de atraso e cancelamento das empresas para decidir por qual delas pretende voar. O não cumprimento da determinação pode resultar em multa de até R$10 mil. Empresas nacionais como TAM e Gol adiantaram que vão cumprir a medida. Anunciada em 2011, a regra sofreu alterações. A ANAC determinou agora que voos com menos de 30 minutos de atraso não precisam ser contabilizados. Antes, porém, a previsão era de que as companhias informassem índices superiores a 15 minutos em voos domésticos. Olha, eu me lembro, quando surgiu o Fácil em Guarulhos, você pegava um ticket, né, uma senha, e lá havia uma expectativa de atendimento. Eles calculavam os horários dos últimos atendimentos, você deverá ser atendido em até 38 minutos. Sim. Isso não dava certo, acabaram abolindo toda essa informação. De que adianta também você ter essa informação, né? Me parece mais uma perfumaria que não vai levar a lugar nenhum. Na verdade, a Gol, por exemplo, andou demitindo e anda demitindo muitos e muitos funcionários, pilotos e comissários de bordo. Diz que é uma reengenharia, um enxugamento na estrutura da empresa aérea Gol, que opera o Webjet também. Enfim, as companhias aéreas brasileiras continuam e muito deixando a desejar. Tem até empresas aéreas internacionais se aproveitando e fazendo alguns trechos locais. Sim, para tentar acabar pagando alguma coisa, uma conta maior. Onde já está nos nossos bastidores o ex-prefeito Jovino Cândido. Então, já ao vivo aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Jovino Cândido, prefeiturável pelo PV. Produção, me dê então 30 segundos, vamos ajeitar a entrada aqui do ex-prefeito Jovino Cândido e voltaremos em seguida. Dicas para o envelhecimento saudável. Se a gente fosse resumir, uma principal característica para se ter um envelhecimento saudável seria a atividade física. O exercício físico é fundamental para que se tenha uma saúde mesmo nas idades mais avançadas. Procure fazer pelo menos 3 vezes na semana, variando os exercícios, caminhada, atividades na água ou mesmo musculação. Procure ter um hobby, participar de grupos da terceira idade, relacionar-se bem com seus amigos e familiares. A alimentação é extremamente importante, procure alimentos ricos em cálcio, alimentos naturais, sejam frutas, verduras e legumes. Isso é extremamente importante na questão do envelhecimento. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira.
Entre em contato com o nosso departamento comercial. 2451-0085. 2451-0085. TV Cantareira. Guarulhos no ar. Minutos 7h16, estamos no ar pelas TVs Cantareira e Canal 58 UHF. Já conosco aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, atual presidente do Partido Verde, Jovino Cândido. Deveria ter participado segunda-feira passada, nossas desculpas, nós tivemos problemas técnicos, foi reagendada a entrevista para hoje e ele já está conosco. Obrigado, Jovino Cândido, e bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite. Bom dia, Roberto. Bom dia. E como é que estão os preparativos para a campanha, Jovino? Olha, Pedro, primeiro eu gostaria de fazer um reparo aqui. O atual presidente do partido é o Anísio Pereira. Perdão, é verdade. Ele assumiu o partido. Verdade. E nós estamos aí numa frente nova, com novos colegas, né, companheiros, trabalhando esse novo projeto de disputa. Eu penso que está indo muito bem, né, graças a Deus. Evidente que as dificuldades a cada eleição aumentam no Brasil por conta desse sistema. O sistema hoje eleitoral, ele apodreceu há muito tempo, lamentavelmente. Mas está indo bem. Estamos cumprindo o nosso dever há quase 2 anos, trabalhando firme para reorganizarmos, reestruturarmos, enfim. Fizemos uma grande revisão no Partido Verde da cidade, era necessário. Felizmente, conseguimos organizar uma chapa, penso eu, competitiva, na medida em que é possível trabalharmos e conquistarmos minimamente 3 cadeiras, né? E com isso espero desenvolvermos um grande trabalho, termos uma participação positiva nessa campanha desse ano. Produção, eu estou recebendo aqui um recado que o microfone do Jovino estaria... Está tudo ok com o microfone do Jovino? Tudo ok, produção? Tá? Então tá bom. Agora, Jovino, você não desconhece que seus adversários andam espalhando por aí que você estaria legalmente impedido de competir nessas eleições. O que você tem a dizer a esses adversários ou a esses comentários? Olha, Pedro, eu penso que os adversários que estão comentando, né, eu não os vejo como adversários. Alguns deles, infelizmente, fazem parte daquele bloco que nós consideramos de oposição aqui na cidade. Eu, para minha surpresa, ganhou-se muita força nesses comentários a partir do momento em que o Alan Neto, né, o Lessa, que tem um programa também diário aí numa das TVs, né, de assinatura, começaram a colocar em xeque a nossa situação, não sei partindo da onde, né? Eu acho que eles são videntes, ou são milagreiros, ou enfim, deve ter alguma coisa por trás disso, que não interessa, por exemplo, às oposições. Essa foi a minha grande surpresa. E por que isso? Porque, na realidade, o amigo Alan, né, e também o grande amigo irmãozão Lessa, me parece que eles tinham um sonho de compor uma chamada terceira via aqui na cidade. Com o DEM. Né? Com o DEM. Né? Mas só que com o DEM com cabeça de chapa. Né? Quando nós começamos a fazermos uma grande reflexão, o ano passado, em relação às eleições desse ano, nós partimos da tese, né, eu sempre defendi essa tese,
há necessidade de nós disputarmos as eleições minimamente com 2 candidatos eleitoralmente viáveis, comprovadamente viáveis. Então, com todo o respeito, eu penso que o Carlos Roberto, ele Tem potencial. tem potencial para isso, porque provou isso nas 2 últimas eleições na cidade, né? Depois de muitos anos, me parece que ele havia disputado em 98, né, nos anos... 96. Não, ele disputou para deputado em 98, Sim, né? e a prefeitura foi a última, isso, e a prefeitura 96. Então, depois de muitos anos, ele vem para uma disputa e consegue realmente uma votação extraordinária, vai para um segundo turno, né? Então, comprovadamente, o Carlos Roberto, né, se enquadra, né, nessa tese. E o Jovino, queira ou não, os meus adversários, enfim, o Jovino vem comprovando ao longo dos anos que também tem um pouquinho de voto, né? Você veja que sempre disputamos e cumprimos com o nosso papel de uma forma muito positiva. Mas, enfim, depois que anunciamos que realmente o Partido Verde disputaria as eleições, estará e disputará as eleições em Guarulhos, me parece que isso feriu um pouco a estratégia do Alain, né? E começaram a fazer esse comentário de uma forma muito... Eles falam muito de um rodeio que você teria organizado. Imagina, isso aconteceu lá na administração, e eu penso que respondemos isso de uma forma muito criteriosa, com muita responsabilidade, né, a partir do secretário responsável à época, né? Agora, nada nos desabona. Na medida em que, quando disputamos as eleições de 2010, nós tivemos e disputamos aquela eleição para ajudar o partido, na realidade, porque não tínhamos as mínimas condições para disputarmos uma vaga em 2010 para a Câmara Federal. Mas, enfim, a Justiça, ela veio, né? Ela montou a minha pastinha também e foi conferir a nossa vida pregressa em relação ao prefeito Jovino, o deputado federal. E nós tivemos uma decisão do TSE nos liberando completamente, né, de qualquer tipo de situação. Então, eu penso que é uma notícia que não faz bem para as oposições. E eu lamento que ela tenha partido realmente de um grupo que, em tese, pretende mudar ou ajudar a fazer alternância de poder na cidade. Roberto. Bom, prefeito, é o seguinte, a cidade de Guarulhos é muito grande. E como é que está a estrutura do Partido Verde para chegar em todos esses bairros, já que a maioria dos meios de comunicações, tirando o radar que acaba cobrindo toda a cidade, os meios de comunicação não conseguem chegar em todos os recantos. Como o PV está pensando essa estrutura para chegar em todos os cantos e levar a mensagem do PV? Emendando a pergunta, você acredita em TV aberta para as eleições de Guarulhos? Olha, assim, pela legislação, Pedro, Roberto e nossos queridíssimos telespectadores desse programa, eu penso que a legislação ela é muito clara. Como nós temos uma TV em UHF na cidade, tá certo? Só não teremos televisão se não desejarmos, porque é obrigatório, está na legislação. Mas a TV UHF de Guarulhos, me parece que é o canal 58, que faz parte desse grupo, não é? Grupo hoje, é obrigatório pela legislação transmitir as eleições, né? O horário eleitoral. Então, aquelas pessoas que desejarem, eu penso que será um marco para a cidade de Guarulhos, uma novidade, estimularmos os eleitores guarulhenses, a população guarulhense, para que sintonizem, dê um jeitinho lá com o sinal, e comecem a aguardar com muita expectativa essa boa notícia. É uma boa nova para essas eleições. Eu penso que esse grupo tem responsabilidade muito grande, estou realmente confiante que o grupo estará realmente disponibilizando e cumprindo com o seu dever legal. E espero que todos os partidos que disputem as eleições venham com responsabilidade, coloquem o seu trabalho, né,
nesse instrumento, nessa ferramenta tão importante para os dias modernos. Outra questão importante é essa ferramenta extraordinária que é a internet hoje, não é? Essa é uma ferramenta maravilhosa. Você, com poucos recursos, você poderá realmente se comunicar com o mundo, digamos assim. Tá certo? Outra questão fundamental, o partido, nós organizamos uma chapa com uma atuação em todo o território guarulhense. Né? Todos nós sabemos, somos um território com mais de 340 quilômetros quadrados, né? com problemas e características regionais muito importantes e específicas até, mas eu confio realmente nesse grupo que nós organizamos. Outra questão fundamental, Roberto e Pedro, é a questão das oposições. Né? Eu penso que as oposições estarão disputando essas eleições com mais do que 2 candidatos, realmente. Né? Eu, em tese, observo que o Carlos Roberto será realmente um candidato com muito potencial. Eu espero que o Partido Verde também, assim, o cumpra, não é? Da mesma forma que outros nomes surgiram, né? Nós ainda, eu particularmente tenho algumas dúvidas em relação a algumas candidaturas, mas eu espero que as oposições se apresentem com mais do que esses 2 candidatos aqui citados. Eu vou pedir uma parte aqui ao ex-prefeito de Guarulhos, Jovino Cândido, do PV, vai continuar conosco, participe você também, 2451-2121, 2459-2727 ou 4962-1166. 2 minutos e voltaremos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo do intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso, emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Quem não é visto, não é lembrado. Anuncie na TV Cantareira. Entre em contato com o nosso departamento comercial 2451-0085 2451-0085. TV Cantareira, Guarulhos no ar. 28 minutos, 7h28, estamos lá aqui no estúdio com o ex-prefeito de Guarulhos, Jovino Cândido, do PV. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Algumas perguntas. O Cido do Jovaia, Jovino, quer saber sobre a saúde. Qual é a visão que você tem sobre a saúde em Guarulhos hoje, atualmente? Olha, a saúde é uma questão de gestão, né? Todos nós sabemos, pelos parâmetros da saúde, a cada 16 mil habitantes é preciso termos um pronto atendimento. Um posto de saúde, bem equipado, enfim, com todos os serviços ali. Infelizmente, me parece que o Guarulhos não tem, tá, esse número. Todos nós sabemos que a cada 1.000 habitantes seria importante termos minimamente de 3 a 4 médicos, não é, para atender a população. E Guarulhos não tem um para atender a 1.000. Não chega a um médico, se você fazer o cálculo, pelo número de habitantes. A cada 1.000.
Então, e tem a questão da gestão, que ela é extremamente, né, horrível em todos os aspectos. A começar com todo o respeito ao Carlão, né, mas me parece que ele não tem o ritmo adequado para comandar uma secretaria de saúde. Com todo o respeito, Carlão, mas não tem. Né? Ele precisaria ser rápido 10 vezes mais. Né? Você já observa nas características dele. Lento demais, em todos os aspectos. Então tem a questão da gestão. Então quando você analisa a questão primária, a rede primária da cidade, ela está aquém das necessidades realmente dos munícipes. Tá certo? Você vai analisar a questão de leitos no município, está aquém. Tá? Você observa hoje a gestão estadual, os hospitais, está aquém. Tá? Está aquém. Lamentavelmente é isso. Então, foi feito um trabalho muito interessante em relação à remuneração de profissionais aqui na cidade, médico. Ok, está dentro de um contexto razoável, mas atingimos o objetivo? Não. Porque a gestão é política, extremamente política, e não alcança a maioria da sociedade. Você nós estamos em torno de 580, 600 milhões hoje com a saúde. Tá? Eles terceirizaram uma parte. Me parece que para administrar 4 a 6 equipamentos, eu não tenho aqui o balanço correto, mas me parece de 4 a 6 equipamentos. Tem uma gestão aí por conta da Santa Casa, em São Paulo. Eles gastam cerca de 140 milhões de reais com a terceirização desses 4 a 6 equipamentos. Isso é um absurdo. É inevitável que isso esteja ocorrendo na cidade. Não é? Então, lamentavelmente, o município não tem força para assumir as suas responsabilidades na gestão aqui na cidade. Não tem. Você pega o episódio do Hospital das Crianças, meu Deus do céu. Isso é para dar cadeia, não é? Quantas crianças perderam vidas ali no Hospital das Crianças? Quais foram as responsabilidades apuradas e o que avançou depois desse episódio? Absolutamente nada. Me permite uma parte, Jovino. Eu me lembro que o então prefeito do Gutenberg, que está na linha. Vamos às informações das ruas da cidade com o Gutenberg Tavares. Bom dia, Gutenberg. Bom dia, Ardoni, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Ardoni, eu desde as 6h30 da manhã aqui pelo centro da cidade, na calçadão aqui da Dom Pedro, conversando com a população sobre reciclagem. Perguntando se a população tem a prática, aliás, de separar o seu lixo orgânico do lixo reciclável. Muitas pessoas dizendo que sim, outras dizendo que não, e sentem muita falta da coleta seletiva. Essas pessoas que disseram que não separam o lixo, perguntei, se a prefeitura, se o governo colocasse uma política pública aí de coleta seletiva de lixo, a senhora iria separar o lixo orgânico do lixo reciclável? Não foi possível aferir aqui quantas pessoas, mas muitas pessoas, com certeza mais de 30, a gente não conseguiu chegar a 50 para fazer uma enquete, mas a população, e em cima dessas questões de reciclagem, eu perguntei se, sabendo que esse ano tem eleição, sem citar os candidatos, mas perguntei se na opinião da população, o próximo governo deveria implementar uma política de coleta de lixo seletivo na cidade. E todas as pessoas que eu conversei, a resposta é que sim, é que espera de um próximo governo que implemente essa política de coleta seletiva de lixo. Ardoni? Na verdade, a gente percebe, Jovino, que o pessoal quer separar lixo nas cidades onde implanta a coisa anda. E aqui não temos uma timidez, nós temos o Vale Verde na sua área. Nós temos uma timidez nessa coleta de lixo seletiva, né, de orientar a população, de criar esse costume. Então, faltou responsabilidade, Ardoni, para a administração com tudo. Pô, meu Deus do céu. Por que não deram sequência ao Vale Verde? O Vale Verde foi um projeto para sensibilizar a sociedade guarulhense em relação à questão das enchentes na cidade, etc. Porque vocês sabem, nós assumimos a administração, tinha 54 pontos que travavam a cidade. Então, nós trabalhamos junto com a sociedade. Olha, vamos recolher o sofá velho, a garrafa PET, etc, etc. Milhares de famílias participaram do programa. Diminuímos para 14, de 54 pontos que travavam a cidade, diminuímos para 14 que não prejudicavam tanto a cidade. Então,
extremamente interessante naquela época. Se o governo tivesse dado sequência, eu tenho certeza absoluta que Guarulhos hoje seria um exemplo no Brasil em relação à coleta seletiva. Não tenho dúvidas. Eu já vim colocar duas perguntas. Por que a administração da cidade não evoluiu? E o que pode ser feito com o transporte e o metrô? A administração não evoluiu porque, infelizmente, depois de uma década, a maioria realmente começa a crescer, ficar maior, né? A barriga, o peso maior, os interesses, enfim, as artimanhas, lamentavelmente. Né? Então nós temos casos aí de cadeia, né? Para alguns que espero que deem, né? Eles acabem presos mesmo. Então a administração ela não evolui porque, primeiro, não cumpre um plano diretor. Não é? Esse governo, há mais de uma década, ele só faz discursos bonitos e propagandas, né? Milhões de propagandas aí, com todo o respeito. Mas não cumpre um plano diretor pensando na cidade 30, 40 anos adiante, meu Deus do céu. Não é? Um absurdo. Como você vai implantar um sistema de transporte com bilhete único, sem construir primeiro, né, os terminais, sem definir claramente para a sociedade se temos corredores ou não? É possível, pergunto para vocês, uma cidade como Guarulhos, é possível implantar um sistema desse, com as vias que nós temos, onde você precisa uma série de mãos aí, de vias, de avenidas, construir semáforos, túneis, colocar semáforos, túneis, andares, né? Porque andares tem os montes. Construir túneis, viadutos na cidade, quer dizer, você precisa de um grande, uma revolucionária realmente intervenção em relação ao sistema viário da cidade. Então, implantar um sistema de transporte na cidade precisa de um estudo realmente, piloto, tá certo? Como foi feito em Curitiba, como da implantação em Curitiba, por isso que funciona até hoje, está numa terceira etapa já. É uma cidade que poderia servir de exemplo, pelas suas complexidades e características. Corredores, né? Corredores. Agora, realmente, aqui tudo foi feito num processo eleitoral. Você está vendo? Vamos colocar isso daí, pelo amor de Deus, porque precisam ficar 8 anos no poder. Sabe aquela coisa de desespero eleitoral? Você o bilhete único, Jovem? Com toda certeza é preciso, né? Primeiro você precisa corrigir tudo isso. Pelo amor de Deus, está tudo errado. Como é que você passa 42 anos aí para eliminar uma categoria, né? Que é o transporte alternativo, né? Eles passaram 10 anos trabalhando para eliminar, para destruir, como fizeram lá em Santo André, Campinas, etc. Todos nós sabemos o que deu. Tá? Você está entendendo? Então eles vieram com tudo, né? De uma forma equivocada, e irresponsável com a sociedade, principalmente, com o povo, que precisa desse serviço de uma forma super importante. A questão do metrô, se o PT tivesse tido a coragem realmente de ter sequência, está vendo? Vocês sabem que naquele momento nosso de travessia rápida, nós nos organizamos realmente para fazermos a grande reflexão no metrô aqui na cidade e deixamos as coisas encaminhadas novamente. Lamentavelmente, ao longo desses mais de 10 anos, o que nós observamos foi firula. Firula para cá, firula para lá, já 4 ou 5 vezes o itinerário. E nós, naquela época, nós deixamos inclusive a antiga garagem de ônibus, desapropriada, que seria a grande estação realmente central da cidade, tá certo? Um lugar adequado, viu? Seria ali, depois você teria uma grande estação que atenderia o SECAP, o aeroporto, né? Por fim, você teria o grande São João lá, e por cima depois você desenvolveria para interligar toda a cidade. Nós estamos falando de um projeto original. É o projeto para a cidade
cidade recebeu o aeroporto, aceitou o aeroporto, digamos assim, nós recebemos o aeroporto com o metrô. Não é isso? O aeroporto... Sim, já tinha hospitais e outras contrapartidas importantes. Mas dão 5 cadeiões aí na nossa porta. Eu quero voltar a falar sobre saúde. Eu perdi a pergunta, é o seguinte: o Huerta, ele teve uma crise com o hospital JJM, né, que chegaram e pediram dinheiro, com uma faca no pescoço. Agora o prefeito da Rosa teve um problema com o Estalamares. E eu diria que está tendo problema com os 2 hospitais. Qual seria a sua postura, a sua posição em relação a esses 2 hospitais que não são públicos, mas requerem verbas públicas? Deixa eu só complementar com a pergunta da Sônia, do SECAP. Ela pergunta para o José qual o projeto para a saúde de Guarulhos, aproveitando e andar nessa. Eu diria assim, cumpra-se a lei. Nós temos um dos melhores, talvez, dizem, né, que é o melhor sistema do mundo, o sistema único de saúde. Cumpra-se a lei. Nós não temos, Guarulhos não tem hospitais públicos suficientes para atender a nossa população. Então você compra vagas, você não paga. A pessoa vai no hospital, né, de emergência, não tem médico. A prefeitura precisa assumir suas responsabilidades. Não é direito do povo a saúde? Constituição de vez. Então, é preciso assumir essas responsabilidades. Está na lei, Pedro. Está na lei. Você está vendo? Agora você não construir a saída para a situação, você não tem muitos a oferecer, não tem médicos a oferecer, mas os trabalhadores têm. O Jesus José e Maria, que é um hospital, uma maternidade magnífica, é um exemplo. É um exemplo. Ajude. Dessa forma, pague. Quanto custa por mês? Vamos pagar. Então você tem ajudado também. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Tá certo. Desculpe, o projeto para a saúde em Guarulhos a gestão. Nós vamos mudar a gestão imediatamente. Porque senão ficaremos aqui repetindo talvez a maioria das... Agora, um grande segmento que você tem ligação é o funcionalismo público. Qual é a visão que você tem hoje do funcionalismo e qual é a proposta para o funcionalismo? Os funcionários, eu penso que a grande maioria estão muito tristes, né? Tristes mesmo, estão trabalhando de uma forma terrivelmente pressionados, muitos foram perseguidos, continuam perseguidos, não foram valorizados. Você observa que há uma defasagem terrível a nível salarial aqui na cidade. Nós vamos rever tudo isso. E você observa no orçamento que nós temos folga para melhorar muito a situação salarial dos funcionários, colocar os planos de carreira realmente... Semana passada, uma divulgação técnica de alguém ligado ao governo, dizendo que as dificuldades financeiras que a prefeitura passa hoje foi ocasionada exatamente por essa sequência de aumentos que foi dada. Até reconhece que na área de saúde era necessário, porque eles estavam corrigindo os médicos. Mas os aumentos, na época do aumento, davam 1%, né? E depois o aumento fez a benefícios estagnados, né? Então, essas mudanças, esses salários novos é que teria imperado. Eles são perdidos, eles se perderam, Alane, com todo respeito, se perderam. Perderam completamente, isso é uma justificativa triste, lamentável e irresponsável. Irresponsável, é só fazer continha. Pega o orçamento, observe qual é o nível de investimento. Tem muita coisa muita coisa errada. Eles se perderam a mão. Essa é a grande verdade. Você chegou a falar que havia necessidade de uma reengenharia no funcionalismo, ou seja, de demissões. Você se lembra disso? Pedro, na realidade, nós comentamos isso porque não é possível um município que tem responsabilidade com alguns serviços importantes, né? Você tem secretarias tinha na época, com um número de funcionários mais do que batendo cabeça.
Você está entendendo? E a área da saúde, digamos, lá, faltando profissionais. A reengenharia é nesse contexto. Redistribuição. Exatamente. Nós precisamos corrigir, está tudo errado. Eles perderam a mão. Concordo. Vou pedir uma palavra ao ex-prefeito Jovino Cândido. Informações com o Espinosa. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro. Um bom dia especial a todos os nossos telespectadores aí do Radar de Notícias e a vocês presentes aí no estúdio. São 7 horas e 44 minutos e eu falo ao vivo aqui da região central da cidade, na Avenida Monteiro Lobato, em frente ao 1º DP. Eu trago a vocês as informações sobre a criminalidade na cidade de Guarulhos. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, tivemos 8 ocorrências registradas neste distrito. Entre elas, mais um caso de roubo e também de furto de veículo. Com este número, chegamos agora a 356 roubos e furtos de veículos registrados só no 1º DP desde janeiro até agora. No mesmo período do ano passado, o número foi de 301, o que representa um crescimento de 17% só aqui na região central. Quando analisamos os números de toda a cidade, a conta é ainda maior. Neste ano até o mês de abril, tivemos 2.228 ocorrências de roubos e furto de veículo, o que representa aí uma média de 6 roubos e furtos de veículo por dia em Guarulhos. Se compararmos com o ano passado, o crescimento foi de 25%. É com você, Pedro. Ok, Espinosa, obrigado pela participação. Aproveitando o tema aqui no estúdio com o ex-prefeito Jovino Cândido. A segurança pública, Jovino, qual a sua opinião? Olha, nós somos um município que tem aí responsabilidade sobre minimamente alguns equipamentos super importantes aqui para o Estado e para a Federação, né? Você tem o aeroporto internacional, você tem a base aérea de Cumbica, você tem rodovias, não é? Você tem aqui uma reserva extraordinária da Cantareira, você tem Rio Tietê, enfim. Nós temos muitas responsabilidades. Então você tem todo tipo de polícia aqui dentro. Você tem polícia de inteligência que está aí dentro da base aérea, você tem federal, você tem civil, você tem rodoviário, você tem de tudo aqui, tá certo? Na cidade. Agora, no município, nós assumimos as responsabilidades como a guarda municipal, né? Que nós observamos aí que eles pegaram também, de certa forma, o roubo. Por que, Gilson? Porque você precisa definir claramente quais são as responsabilidades. Não é? Quais são as responsabilidades? Eu penso que, nesse contexto, você transformar uma guarda municipal em polícia de trânsito, né? Você me entendeu? E fazer disso uma receita, eu penso que é preciso rever isso com muito critério, né? Você está distribuído as coisas. Eu penso que nós precisamos realmente ter uma gestão de toda essa capacidade, digamos, de polícias aqui na cidade, juntando a polícia de inteligência, polícia federal, rodoviária, polícia militar, polícia civil, tá certo? Guarda municipal, patrimonial. Nós temos, inclusive, aqui na cidade que foi criado no passado. Infelizmente, está uma confusão danada. A questão também é gestão, não é? Eu queria até, na questão da saúde, dizer que não é só a questão da gestão. Não é? Está constatado que é preciso contratar muitos médicos, não é? Tá certo? Muitos médicos, não é? E é preciso construir mais equipamentos, né? Básico para você ter uma rede primária realmente à altura da demanda da nossa cidade, ok? Mas a insegurança realmente, eu penso que é preciso realmente uma gestão muito firme, coordenada, com muita seriedade, com muita transparência, para que a sociedade compreenda muito bem qual é o papel de cada um aqui no nosso município. Pela responsabilidade que nós assumimos com o território.
A convenção do PV já está marcada, não? Nós marcamos para domingo, no próximo domingo. Próximo domingo? Domingo já estaremos realizando a nossa convenção ali pela Praça Getúlio Vargas, não é? É importante ganharmos tempo. Na Getúlio Vargas ou no Julião? Não, Getúlio Vargas, porque ainda não conseguimos resolver a questão financeira. Para pagarmos o Barulhão. Então, se nós conseguirmos resolver, mas daí, nós não fizemos a solicitação, nós preferimos realizarmos a convenção de uma forma aberta, tranquila. E um possível vice já está encaminhado? Ainda não. Nós deixaremos em aberto, porque eu penso que está em questão algumas coisas fundamentais. As oposições precisam ter muito claro isso. Então, eu penso que nós pedimos um estudo muito profundo em relação às expectativas eleitorais deste ano, em relação às oposições, em relação à nossa candidatura. Então, tudo isso estará em xeque a partir dessa convenção. Acho que você vai sair da frente, que dia é o primeiro dia legal, né? É o primeiro dia legal. Você já vamos fazer, porque aí a gente abre um diálogo com as oposições, porque até você fecha como é que nós vamos fazer show lá? Não, que show. Mas eu estou os 90 dias. Em alguns locais marcaram grandes shows na época. Qual a sua opinião, esses mega shows movidos pelas prefeituras? Preços também. Eu sempre fui contra, porque as pessoas usam esses mega shows, que seriam maravilhosos para a população, mas quem paga a conta? Não é? Vocês vão se recordar que eu me recusei a receber, no segundo turno da campanha de 2000, uma caravana do Gugu, a caravana do Raul Gil e outros que me foram oferecidos. Por quê? Porque, na realidade, você se compromete com empresários, que depois eles dirão, olha, e aí, e agora? Aí querem trabalhar sem licitação, sabe, aquelas coisas todas. Então, eu sempre me recusei. Eu sempre fui contra, tanto é que acabou com essa história no Brasil. Você imagina, em 2004, nós tivemos a reeleição do Eloy, ele fez durante 90 dias 180 shows em Guarulhos. Você pode pegar para mim. Eles fizeram, toda noite tinha 2 shows maravilhosos nessa cidade, com artistas extraordinários. Faz a conta, eu acho que o Eloy passou 8 anos para pagar realmente aqueles shows, entendeu? Abrindo licitações aí, abrindo esquema para empreiteiras, etc. Com todo o respeito. Eu me recusei sim, contratar o Ruge naquela época para um show da SECAP. Eu era contra, porque eu falei, meu Deus do céu, vocês não perceberam com a administração qual será o grande carro-chefe da campanha? A realização de muitos shows aqui na cidade, shows extraordinários que nós assistimos naquela época. Vocês estão errados. E quem é que vai pagar isso daí? Não, isso daí a gente pensa depois. Você imagina, você se comprometer com 200, 300, 400, 1 milhão de reais ao longo de uma campanha eleitoral, e depois, quando você sentar na cadeira, você tem vários sócios lá te cobrando. Agora que vem vender papel higiênico para a prefeitura, você sabe, né, Joveno? E aí, eu preciso vender meu papel higiênico. Você está vendo? Aí você compra um papel higiênico aqui no mercado ali por R$1,50. E o cara vai vender para você por 3, porque ele precisa tirar o investimento do show. Né? Ele trouxe para a população não sei quem mais, entendeu? Ele vai cobrar de quem? Você já viu? Desculpa. Um ping-pong com você, um pinga-fogo, com alguns lados da política de Guarulhos, sua opinião rápida. O ex-prefeito Eloy Petá, qual a sua opinião? Ficou a dever. Ficou a dever? Ficou. Eu penso que passou para a história como um grande marqueteiro também. Com todo respeito ao Eloy, eu acho que é uma liderança. Prefeito Almeida.
O Almeida precisa descansar. Né? Já no primeiro ano ficou visível, precisa descansar. Está na hora de descansar, que mude da cidade, inclusive, para amadurecer, ter mais consciência e responsabilidade um dia, se desejar um cargo público aqui para nos representar. Carlos Roberto, eu penso que é uma grande liderança, está no caminho certo, tem uma vontade, me parece, né? Eu sinto que ele está com uma garra extraordinária lá, sangue novo também, eu penso que é uma experiência, e espero que ele seja bem sucedido. Claro que nós vamos trabalhar aí para ocupar o espaço, mas é uma grande liderança da Neto. O Alain, eu penso que como parlamentar, continua sendo um bom parlamentar, como parlamentar, mas ainda não me convenceu da possibilidade de assumir tamanha responsabilidade. Você não acredita na campanha dele, não? Não, infelizmente, com todo o respeito, eu tenho minhas dúvidas por conta do Jorge Tadeu, que já afrontou 2004 e afrontou 2008. Como é que eu vou confiar? Eu moro há 50 anos na cidade, não tem como, com todo o respeito. Eduardo Carvalho, do PTB. Uma excelente liderança, penso que está fazendo um mandato extraordinário, um exemplo. Espero que ele dispute as eleições com muita grandeza. E Wagner Freitas, do PP? Olha, o Wagner, ele com todo é um folclórico, ele já começou tudo errado o ano passado. Ele convida as pessoas para um jantar no Guaru Center. E vai fazer discurso lá de que no estacionamento tem 10 carros no valor de 3 milhões de reais. Contrata a lista, porque é assim que eu observei. Ele contratou uma lista oferecendo diesel, 50 mil reais, 100 mil reais de cachê todos os meses. Para os candidatos disputarem com ele. Quer dizer, começou tudo errado. Eu acho que uma tremenda de uma irresponsabilidade prestou um desserviço à disputa eleitoral majoritária em Guarulhos. Espero que realmente não nos atrapalhe. É importante que ele não dispute as eleições, porque começou tudo errado. Não dispute? Não dispute, claro. Como é que ele vai ter isso? Na minha opinião, como ele vai ter uma situação dessa, se ele plantou na cabeça de muitos candidatos, inclusive alguns do Partido Verde, que foram naquele jantar, porque ele ofereceu dinheiro fácil, que teria dinheiro para financiar a campanha de todo mundo, e não sei o quê, sei lá. Bom, o metalúrgico do PDT? Seria interessante que ele disputasse as eleições. E coragem, entendeu? Porque só pensa em dinheiro. Sobe, se tiver dinheiro, eu disputo, Põe a cara, meu irmão. Quero ver. E Jovino Cândido? O Jovino vai dar a sua contribuição mais uma vez. Eu espero que o partido realize uma grande eleição e, com fé em Deus, nós daremos a nossa contribuição para que a cidade tenha um excelente debate e que as eleições se definam num segundo turno. Espero passar. Se não passar, quero construir, ajudar a construir no futuro. Para finalizar, eu até pesquisei na internet, você perdeu a eleição em 2000 por 1.107 votos. Exato. Para o Eloy Pietá. E a grande expectativa em torno dos renomados institutos de pesquisa, Ibope e Datafolha, e os dois ganharam Guarulhos. Qual é a sua expectativa em relação às pesquisas eleitorais? Então, eles erraram porque é o seguinte, 2000, nós perdemos as eleições, porque teve um apagão também lá no Tomeuzão, foi o único lugar que teve um apagão. Acabou a luz na frente, aí apagou a luz, aí o Eloy, quando retomou lá, ele ganhou as eleições. Quebraram umas urnas nos Pimenta, e eles fizeram o resultado em 2.500 votos manuais nos Pimenta. Tem essa questão. As eleições de 2004, na minha cabeça e na cabeça de uma série de pessoas sérias e responsáveis desse país, houve uma fraude terrível que a Justiça Eleitoral brasileira não terá coragem de apurar. Mas vai dar um passa-moleque na sociedade brasileira.
A justiça brasileira, o TSE, investiu 11 milhões em urnas eletrônicas. Tentou vender essa ferramenta para o mundo inteiro. Depois só conseguiu vender para a Venezuela do amigo do Lula, Hugo Chávez. Tá certo? Porque ela não é confiável. E agora eu vou mudar o sistema, né, para você colocar o dedinho. Por quê? Porque está provado, nós provamos, e isso tem um inquérito fabuloso na Polícia Federal, tá certo? Apurando as eleições de 2004. Guarulhos, eles ganharam as eleições porque manipularam as urnas eletrônicas. Foi roubada aquelas eleições. Portanto, eu sinto que eu não perdi a eleição, eu nunca perdi para o Eloy. Na minha cabeça, e morrendo, eu vou partir tranquilo, porque eu não perdi 2000, porque roubaram. E não perdemos 2004 porque roubaram também. Então, portanto, é impossível bater os institutos, porque eu pergunto, eu duvido que o Carlos Roberto, ele durma tranquilo até hoje, você entendeu? Com o resultado do primeiro turno em Guarulhos. Olha só, eles quase conseguiram fechar no primeiro turno as eleições. Quem que esperava isso? Eu pergunto para vocês, em sã consciência, que eles chegariam a 40 e quase... 49,5. Vocês esperavam isso, sinceramente? Não? Eu acompanhei, nós fizemos 4 pesquisas do Ibope na cidade. Não dava isso. Tem coisa estranha nessa história. Você está entendendo? Sinceramente. As eleições em Guarulhos não são confiáveis. Aí nós fizemos o comentário, o João Batista, né, que nos operou aí em 2000, você está entendendo? Veio para a sociedade, está passando fome, tadinho. Aí me multaram em mais de 100 mil reais, né? Aquela coisa toda, porque o Jovino falou que as eleições de 2004 não teve falta. Teve mesmo. Né? Com fé em Deus, um dia será comprovado isso. Então eu não acredito realmente, sinceramente, nessas pesquisas aí, porque elas foram manipuladas de acordo com os patrões. Em cima do horário. Obrigado, Jovino, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, viu, Arnone, Pedro, muito obrigado, Roberto, que aqui está, e a todos vocês. Desculpe alguma coisa. Bom, e o programa de hoje será reprisado logo mais às 11 horas da manhã. Dia 30, entrou domingo a convenção do... Não, dia 10. No dia 10 a convenção do PV. A partir das 9 horas da manhã. Na Getúlio Vargas. Na Praça Getúlio Vargas. Em praça aberta, né? Não, vamos encontrar um ponto ali ainda, né? Tá bom. Poderia emprestar a Câmara, né? Mas... O museu de chocolate, você não quer fazer lá? Não, cara, encostar um fusquinha lá e o cara estará resolvido. Programa reprisado daqui a pouco na internet, acessível, e também às 11, 18 e 24 horas no canal 58 UHF. Até lá. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade, radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma lixo em design, por exemplo, ou quem usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. Pessoas que pensam diferente merecem uma instituição financeira diferente. O Sicoob oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que ele compartilha os resultados com você. Pense diferente também. Faça parte do Sicoob. Você está procurando uma empresa que alia rapidez e qualidade? Então você acaba de encontrar Japan Designers. Atendimento personalizado, total assessoria a seu projeto. Há 17 anos fazendo o melhor em impressão digital.